Olá, começa agora o Cine Pódium. Aqui você confere um ranking com os 5 filmes mais votados pelos internautas. O tema do Cine Pódium de hoje são as adaptações para o cinema. A votação aconteceu na página do nosso programa, que é www.tv.nesp.br/cinepodium. Lá, os internautas puderam escolher entre 10 opções de filmes com o tema adaptações. E quando se trata de adaptações para o cinema, nosso primeiro pensamento são os livros. Mas as adaptações estão presentes no cinema de diferentes formas. O cinema narra também histórias em quadrinhos, videogames, peças de teatro, músicas e até mesmo álbuns inteiros. E para falar sobre adaptações no cinema, vamos receber aqui a professora Sara Moralejo da Costa, que é mestre em comunicação. Olá, Sara, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Bom, então vamos começar a falar aí sobre adaptações. Bom, as adaptações, muitas vezes assim, até mesmo muito bem produzidas, né, muito bem feitinhas, às vezes não agradam tanto o público. Por que é que isso acontece? Na verdade, você tem uma questão do público ter uma certa expectativa com relação a uma adaptação. Seja pelo fato de que você precisa de elementos na adaptação que remetam à obra original, elementos que façam com que, ao ver o filme, você saiba a que universo aquilo se refere, quais são os personagens, o que você deve aguardar da história ser desenvolvida. E, por outro lado, uma adaptação também deve oferecer algo novo para o espectador. Porque somente rever a mesma história em uma outra mídia não é o suficiente. Você precisa ter uma releitura daquela história, você precisa agregar elementos que levem com que o público, além de reconhecer a obra, tenha algo pelo que esperar ao ir ao cinema, buscando um pouco mais daquilo que ele já tem a referência do outro suporte, da outra mídia, do outro enredo. Sara, na última década, gêneros épicos e fantasiosos fizeram muito sucesso no cinema, né? Como Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Crepúsculo. Você acha que esse gênero vai permanecer por mais tempo aí fazendo sucesso ou ele já está quase se esgotando? Eu acredito que ele permaneça por mais tempo, justamente porque você tem uma produção literária, inclusive dentro de histórias e quadrinhos e games, que estimulam esse tipo de história. E é também um gênero muito fácil de se adaptar ao cinema, porque em geral ele envolve ação. E isso acaba gerando bons plots para filmes, boas produções em torno disso. Além do fato de que eles também produzem em série. Então, como por exemplo você citou Harry Potter, o Crepúsculo, não é somente um filme, envolve muitos mais. E isso envolve a continuidade da produção. Que legal. Bom, dessa série aí também que estão fazendo sucessos em relação às adaptações, as histórias em quadrinhos também estão aí no auge, né? Sim. Você acha que elas ainda terão bastante futuro? Acredito que sim. Existem 2 grandes estúdios de produção em quadrinhos, que é a Marvel e a DC. E as duas estão com uma grande produtividade na área de quadrinhos voltado para o cinema. A Marvel anunciou já nos próximos 2 anos, se não me engano, 6 filmes, dando continuidade já a um conjunto de 8 ou 10 filmes que eles produziram nos últimos anos. Então há um grande investimento na área. A DC, por outro lado, ela deu reboot nas suas produções. Ela zerou todos os enredos, se não me engano, exceto Batman. E, a partir disso, ela vai criar novas histórias com os personagens dentro do seu universo. E isso, obviamente, pode gerar novos filmes também. Bom, no Brasil, a produção de filmes adaptados também são muito consagrados, tanto aqui no nosso país quanto internacionalmente, né? Como Cidade de Deus, Vidas Secas, O Alto da Compadecida e Abril Despedaçado. Na sua opinião, eles são bem produzidos, são fiéis às suas adaptações? Eu acredito que sim. Pelos exemplos que você citou, sim. Há inclusive, uma tendência dentro do cinema nacional a buscar relacionar esses enredos, que não necessariamente são nacionais, como, por exemplo, é o caso de Abril Despedaçado, em que você precisou de uma adequação ao próprio universo do Brasil ao trazer a obra para o cinema brasileiro. Esse tipo de adaptação, esse tipo de proximidade entre a realidade brasileira e o cinema brasileiro é muito forte e é um trabalho muito bem feito nesses filmes. É um trabalho, inclusive, que acaba gerando uma identificação de público, como foi o caso, por exemplo, do Cidade de Deus, justamente por esse fato, por abordar a questão da realidade, por abordar a questão de uma obra literária muito próximo da vivência do público, trazida para o cinema, que é uma mídia muito popular.
Bom, aqui no Brasil, quando são feitas as adaptações, elas são temáticas normalmente bem sérias, né? E muitas vezes, quando são fictícias, elas acabam sendo parecidas realmente com o real. Por que você acha que aqui no nosso país a gente tem essa tendência de ir para o lado mais real e não ir para o lado fantasioso? No Brasil, toda a produção cultural, e aí envolve a literatura, e envolve o cinema e o teatro e tudo mais, ele tem uma preocupação muito grande com o compromisso social dessa produção cultural. É uma preocupação histórica que nós temos dos nossos artistas, dos nossos escritores, dos nossos produtores culturais, de ter essa proximidade com o social, de ter essa proximidade realista com a retratação da sociedade brasileira. Isso é histórico e isso vem sido construído dentro da história do cinema, dentro da história da literatura. Nós temos uma tradição nesse campo, justamente, e aí é uma tradição não somente brasileira, mas também latino-americana, que traz um pouco dessa preocupação do social associada à política. A nossa formação histórica envolve muito essa questão do engajamento social dentro da cultura. E isso acaba sendo uma consequência dentro do nosso cinema. Eu acredito que haja muito espaço tanto para a produção cultural fantasiosa nas mais diversas mídias, inclusive no cinema. Inclusive, porque hoje nós temos a formação de um jovem e jovens adultos que acabam consumindo muita literatura e muito cinema internacional, que aborda, como nós falamos agora há pouco, essa questão do fantasioso. Então, trazer esse fantasioso dentro do universo brasileiro, há muito espaço para isso. Mas, por outro lado, você tem essa grande conflito com a tradição, que é uma tradição que se volta mais para o social e para os problemas brasileiros. Que legal. Obrigada, viu, Sara? Bom, no próximo bloco nós vamos, então, conversar mais sobre as adaptações e começar a montar o nosso ranking. Não saia daí que o Cine Pódium volta já. O Cine Pódium está de volta. Hoje estamos falando sobre as adaptações feitas para o cinema. A professora Sara Moralejo, mestre em comunicação, está aqui com a gente e está conversando aqui sobre o tema. Os internautas votaram na nossa página e escolheram os 5 melhores filmes da categoria. E agora chegou a hora de conhecer esses filmes. Vamos começar a montar o nosso pódio com o 5º colocado. No 5º lugar está Cidade de Deus, um filme de 2002 dirigido por Fernando Meirelles. O filme foi adaptado a partir do livro de mesmo nome, escrito por Paulo Lins. Ele narra a história do crime organizado na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, entre as décadas de 60 e 80. Buscapé, um jovem pobre que cresceu nesse universo violento, vive amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido. Ele acaba salvo desse destino por causa de seu talento como fotógrafo. E é através de seu olhar por trás da câmera que Buscapé analisa o dia a dia de onde vive. Para fazer parte do elenco de Cidade de Deus, foram escolhidos garotos que vivem em diversas comunidades e favelas do Rio de Janeiro e que até aquele momento não tinham tido nenhum contato com a atuação. Para fazer esta seleção, foram realizadas mais de 2.000 entrevistas. O filme foi bem recebido fora do Brasil. Foi exibido em Cannes e indicado a 4 Oscars. Melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor direção. Sara, Paulo Lins é ex-morador da Cidade de Deus. Muita gente diz que isso trouxe mais veracidade, né, para esse filme e também para a obra literária, né? Porque ele trouxe um olhar de dentro, né, sob a perspectiva de dentro da favela. Você concorda com isso? Acha que isso realmente trouxe mais veracidade para o filme? Acredito que seja um recorte muito interessante o que ele acabou dando para a obra dele, devido inclusive a essa familiaridade. E isso acaba trazendo também um efeito de identificação muito grande. Porque por mais que uma pessoa de um universo muito distante ao da favela não vá reconhecer necessariamente os elementos devido à falta de familiaridade, para as pessoas mais próximas sim, isso ocorre. Então acaba sendo um elemento importante dentro da composição da obra. Bom, que legal. Bom, e seguindo com os nossos colocados, vem aí o 4º lugar. Em 4º lugar está Harry Potter e a Pedra Filosofal, dirigido por Chris Columbus e lançado em 2001.
O filme é o primeiro de 8 outros adaptados da série de 7 livros da autora J.K. Rowling. Harry é um menino de óculos e magricelo que vive no armário embaixo da escada na casa dos tios. Para Harry, seus pais morreram quando ele tinha apenas 1 ano em um acidente de carro. Coisas curiosas e estranhas aconteciam em volta de Harry, o que enfurecia seus tios, e ele nunca entendia o motivo. Até que em seu aniversário de 11 anos, ele recebe a visita do gigante Hagrid, que conta a verdade sobre a morte de seus pais e mais, revela a Harry que ele é um bruxo. Foram 15 anos de Harry Potter. Há livros, filmes, jogos de computador, brinquedos, parque de diversões, paródias no YouTube, fanfictions e mais. O primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi lançado sem alarde em 1997 na Inglaterra e já foi traduzido para 73 idiomas e vendeu 450 milhões de cópias em mais de 200 países. O sucesso da série é notável e seus fãs cresceram junto com ela, que teve seu último livro publicado em 21 de julho de 2007. Exatamente na data de 10 anos de lançamento do primeiro livro e pôs fim a essa história que marcou toda uma geração. Sarah, então explica pra gente um pouquinho mais sobre o que são as fanfictions e o que você acha desse estímulo que esse filme gerou, né, nos seus fãs. Fanfiction é qualquer produção feita por fãs. Aí ele se refere especificamente a produções textuais, mas não necessariamente os fãs fazem somente texto dentro de um universo. Enfim, é qualquer produção feita por fãs referente a qualquer universo ficcional. No caso de Harry Potter, você tem uma grande produção, seja pelo fato de ser uma grande série grande aí no caso, que durou um longo tempo, seja pelo fato dele ter feito muito sucesso e por isso ter um público muito grande também, seja pelo fato de que isso aconteceu em um momento particular de desenvolvimento tecnológico em que esses fãs já tinham acesso à internet e com a internet tinham muito acesso a ferramentas que permitiam uma maior manipulação e publicação de trabalhos. Você tem o surgimento dos arquivos na década de 90, que são sites especializados nesse tipo de publicação. Por isso, as fanfictions, esse material produzido pelos fãs, vai ter um grande estímulo nesse momento, que coincide com o momento do lançamento do Harry Potter. Num dos sites mais famosos de publicação, há mais de 2 bilhões de textos só sobre Harry Potter. E com isso, você tem um próprio estímulo à continuidade da obra, porque se os fãs estão produzindo dentro da lógica da obra, esses fãs também estão consumindo a obra e isso leva a um desdobramento da narrativa muito interessante. Inclusive, com o paralelismo que é feito com os filmes, você tem os livros e os filmes acontecendo depois dos anos 2000, se não me engano, de forma quase simultânea, com a publicação de livros periodicamente e dos filmes ano a ano. Com isso, com esse paralelismo de produção dentro desse mesmo universo, aumenta inclusive a produção de fanfiction, porque não necessariamente somente aqueles fãs que leram os livros vão escrever, mas também aqueles que assistiram os filmes, e inclusive os que consumiram nas duas mídias, e acaba tendo uma congruência dos universos entre os dois. Uma fórmula de muito sucesso, sim, né? Sim. Bom, e você que está em casa, não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos revelar os 3 primeiros colocados. O Cine Pódium volta já. Estamos de volta com o Cine Pódium e no bloco anterior nós anunciamos quais filmes ficaram no 5º e no 4º lugar. Tudo isso aqui na presença da nossa convidada, a professora Sarah Moralejo da Costa. E agora vamos direto para a 3ª posição. Levando a medalha de bronze, temos O Alto da Compadecida, lançado em 2000, dirigido por Guel Arraes. O Alto da Compadecida é uma adaptação de uma peça teatral escrita por Ariano Suassuna em 1957, que foi produzida inicialmente como uma minissérie de 4 capítulos exibida na Rede Globo de televisão em janeiro de 1999. Devido ao grande sucesso obtido, o diretor Guel Arraes e a Globo Filmes resolveram preparar uma versão para o cinema. Apesar de já ter sido exibida gratuitamente na televisão, a versão para o cinema foi um grande sucesso, tendo levado aos cinemas mais de 2 milhões de espectadores. A história narra a vida dos nordestinos João Grilo e Chicó,
que lutam pelo pão de cada dia e passam por várias situações, enganando todos os moradores do pequeno vilarejo de Itaperoá, no sertão da Paraíba. Em um desses golpes, eles se envolvem com Severino de Aracaju, um temido cangaceiro que os persegue pela região. Com uma mistura de drama e comédia, o filme também aborda aspectos culturais e religiosos do Nordeste do Brasil. E aí, Sara, um representante brasileiro no nosso pódio. O que é que você acha desse filme? Ele é muito interessante, justamente por ser uma história que acaba sendo atemporal. A situação do Nordeste, ela não mudou muito com relação ao momento de escrita do texto do Ariano Suassuna e o momento de adaptação à obra ao cinema. Essas mesmas situações, a questão do religioso, a questão do nordestino, um nordestino meio malandro, que ele precisa sobreviver e tal, essa mesma situação ainda hoje. Então, apesar de ser uma obra que se aproxima muito do fantástico, como nós estamos falando, e nesse caso um fantástico mítico, um fantástico religioso, por outro lado, ele resgata as tradições do Nordeste e se aproxima da questão da identificação do próprio nordestino. E a população adora, né, esse tipo de identificação. Justamente porque é uma comédia muito gostosa também. Com certeza. Bom, e o nosso pódio segue. Vamos então para a segunda posição. Na segunda posição, ganhando a medalha de prata, está O Senhor dos Anéis, dirigido por Peter Jackson e lançado em 2001. O primeiro filme narra como o anel foi entregue ao hobbit Frodo através de seu tio, o também hobbit Bilbo Bolseiro. Os hobbits são seres que medem entre 80 centímetros e 1,20 m, que têm pés peludos e habitam a Terra-média, um lugar semelhante a uma Europa mitológica, mas que conta com outras raças como orques, elfos, anões e, é claro, os hobbits. O anel que Frodo recebe precisa ser destruído antes que caia nas mãos erradas. Para ajudá-lo nessa jornada, Frodo contará com a ajuda de companheiros que, totalizando 9 pessoas, são chamados de Sociedade do Anel. Muitas vezes não é do conhecimento do público que o filme se trata de uma adaptação, né? Mas aí quando as pessoas tomam conhecimento disso, acabam procurando e se interessando, né, por o livro, até para fazer uma comparação natural, né? Você acha que as obras visuais, né, os filmes, também incentivam a leitura? É uma forma de incentivo? Acredito que sim. Eu não acho que obrigatoriamente você, ao assistir um filme, vai se interessar automaticamente pelo livro ou pela obra a que ele se refere. Mas eu acho que é um movimento natural. Se a história agrada, se a adaptação é bem feita e se tem essa referência, claro que normalmente tem, as pessoas tendem a procurar. E eu acredito, inclusive, que isso esteja inserido numa lógica maior de comercialização da cultura que busca justamente isso. Ao você consumir um produto cultural em uma mídia, você vai buscar as referências em outra mídia também. Tanto que hoje, não somente é comum a adaptação, seja de livros, de história em quadrinhos, games, para o cinema, como o contrário, filmes acabam virando livros posteriormente serem lançados. Que legal. Bom, e antes da gente descobrir quem levou o primeiro lugar e é o campeão do tema, vamos relembrar quem já passou por aqui hoje. E agora o nosso primeiro colocado, o ganhador da medalha de ouro, o campeão do Cine Pódium. E em primeiro lugar, na categoria Adaptações, está O Poderoso Chefão, lançado em 1972 e dirigido por Francis Ford Coppola. O Poderoso Chefão foi baseado no livro de mesmo nome, escrito por Mario Puzo e publicado em 1969. O filme narra a história da família mafiosa Corleone entre os anos de 1945 e 1955.
recebeu 3 Oscar, de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor ator para Marlon Brando. Possui 2 sequências, O Poderoso Chefão, parte 2, lançada em 1974 e vencedor de 6 Oscar, e O Poderoso Chefão, parte 3, lançada em 1990 e indicado a 7 estatuetas. Al Pacino, que interpretou Michael Corleone, era até então desconhecido no mundo do cinema, e Marlon Brando, que viveu Vito Corleone, era conhecido por sua excentricidade e seu hábito de chegar atrasado. Ambos foram nomes sugeridos por Coppola, e foi uma grande luta para que os produtores os aceitassem no filme. Mas no fim, o diretor conseguiu os 2 atores no papel. O filme se tornou um marco na história do cinema americano e Marlon Brando imortalizou Vito Corleone em uma ótima performance. E aí, Sara, ficou surpresa aí com a escolha do público de O Poderoso Chefão no primeiro lugar aí no nosso pódio? Sinceramente, sim. Não pela questão da adaptação, mas sim por ser um filme antigo, é um clássico do cinema. E entre filmes mais recentes que havia na lista e até mais populares, eu fiquei sinceramente surpresa pelo ele ter sido escolhido. Mas O Poderoso Chefão, ele é uma ótima adaptação, que vai pegar um livro muito detalhista como referência. E por isso é uma adaptação muito difícil de se fazer. E, no entanto, você tem um elenco maravilhoso e um diretor maravilhoso, e ele acaba se enquadrando, sim, como um clássico do cinema, inclusive um clássico entre adaptações. Ah, com certeza. E um clássico desses não podia faltar no nosso pódio, né? Sim. Bom, agora no geral, assim, de todos os clássicos, todos os filmes que nós vimos aqui no nosso programa hoje, o que é que você achou do pódio no geral, assim? Ficou bem híbrido, bem eclético o pódio de vocês e, no entanto, conseguiu classificar ótimas adaptações no quesito da referência da literatura com o cinema. Eu acredito que as pessoas podem pegar como uma boa orientação para se iniciar nesse universo. Ah, que legal. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, Sara. Obrigada pelo convite. Obrigada, até a próxima. Bom, o Cine Pódio de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você que votou na página do nosso programa e nos ajudou a montar o pódio de hoje. Continue acompanhando a nossa página na internet. O endereço é www.tv.nesp.br/cinepodium. Até o próximo programa. Tchau!